Se tem uma coisa que nunca esqueci foi o gosto do vento no estômago. Era isso que eu sentia todas as noites quando deitava para dormir. Um buraco no peito, um vazio, uma fome que me consumia por dentro. Mas essa não era a pior parte. A pior parte era saber que aquilo era normal, que minha família vivia assim, que os vizinhos viviam assim, que todas as crianças da minha vila viviam assim. Não havia escolha. E por muito tempo, eu também acreditei que não havia saída. Meu nome é Dona Elza. Tenho 67 anos. Mas minha alma já se sente muito mais velha. Nasci em 1958, numa cidadezinha do interior de Minas Gerais, num tempo em que pobreza não era apenas uma condição, era um destino. Eu cresci acreditando que o mundo era feito de gente que podia comer todo dia e gente que tinha que se conformar em sentir o cheiro da comida dos outros. Eu pertencia ao segundo grupo. Antes de continuar, me diga de onde você está assistindo esse meu relato de vida. Aproveita e se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Meu pai, seu Anselmo, era um homem de mãos calejadas e palavras poucas. Trabalhava na roça desde menino, sempre debaixo de sol quente, sempre com um facão na mão e um nó na garganta. Minha mãe, Dona Luzia, era uma mulher de olhar triste e corpo miúdo, que acordava antes do galo cantar para acender o fogo e cozinhar o quase nada que tínhamos. Éramos 7 filhos. E não me pergunte como minha mãe conseguia alimentar 7 bocas quando mal tínhamos o que plantar. O feijão com farinha era nosso prato de luxo. Carne? Só se algum vizinho matasse um porco e desse um pedaço para nós. Muitas vezes comíamos apenas um punhado de arroz cozido com água e sal. Algumas vezes nem isso. Mas a fome não era a única coisa que doía. Eu me lembro de acordar antes do sol nascer e ver minha mãe no fogão de lenha, assoprando as brasas com as mãos encardidas de cinza. O cheiro do café preto enchia a cozinha, mas aquele café nunca era para mim. Eu era criança demais para tomar café, diziam. Mas eu sabia que o verdadeiro motivo era que ele não dava para todos. Meu pai saía com um chapéu de palha já poído pelo tempo, um bornal no ombro e uma enxada na mão. Ia para a roça debaixo do sol escaldante e voltava só quando a lua já estava alta no céu. Suas mãos eram tão grossas e rachadas que pareciam couro. Eu o via sentar na cadeira de madeira ao fim do dia, suspirar fundo e encarar o chão de terra batida como se estivesse preso ali para sempre. A vida era dura para todos nós, mas, para mim, parecia ainda pior. Eu era a 4ª filha, a do meio, aquela que ninguém nota muito. Eu não era a mais velha, que tinha a responsabilidade de cuidar dos irmãos. E não era a caçula, que sempre recebia um carinho extra. Eu era só eu. Uma menina de pés rachados, vestido remendado e um nome que quase ninguém chamava. Se tinha uma coisa que eu mais gostava, era de ouvir minha mãe contar histórias. Ela se sentava na beira da cama à noite e falava de tempos antigos, de reis e rainhas, de milagres e mistérios. Mas um dia perguntei para ela onde estavam essas histórias escritas, para que eu pudesse ler sozinha. Ela olhou para mim com aquele mesmo olhar triste de sempre e disse: "Filha, essas histórias estão na minha cabeça, porque no papel eu não sei ler." Foi ali que eu entendi. Minha mãe não sabia ler. Meu pai também não. E se ninguém na minha família sabia, eu também não saberia. Era assim que funcionava. Quem nasce na roça, morre na roça. Quem nasce sem saber ler, morre sem saber. Mas naquele momento, um pensamento estranho brotou dentro de mim. Algo que eu nem sabia dar nome, mas que, anos depois, reconheci como revolta. Eu não queria ser como minha mãe. Não queria passar a vida ouvindo histórias sem poder ler sozinha. Mas eu não sabia que, para alguém como eu, aprender a ler era um luxo inalcançável.
A única escola da cidade ficava longe, muito longe, mais de 8 quilômetros de caminhada. Só as crianças de famílias um pouco melhores podiam estudar, porque tinham sapatos nos pés e um pedaço de pão para levar na bolsa. Minha mãe dizia que um dia, quando tivéssemos menos bocas para alimentar, eu poderia ir. Mas esse dia nunca chegava. Eu olhava pela janela e via as meninas da minha idade passando de vestidos limpos, com laços nos cabelos e livros nos braços. Elas riam entre si, felizes, enquanto eu segurava um balde pesado com água do poço. E eu pensava, por que elas podem e eu não? Essa pergunta me atormentava, mas o pior ainda estava por vir. Eu tinha uns 9 anos quando minha mãe me levou à feira para comprar um pouco de fubá fiado. A feira era um lugar cheio de barulho, cheiro de frutas e gente apressada. Enquanto esperávamos, fiquei parada olhando para uma placa grande que ficava na frente do mercado. Eu vi aquelas letras e sentia que elas queriam me dizer alguma coisa. Mas eu não sabia o que era. Foi quando um menino apareceu. Ele usava uma roupa melhor que a minha e tinha um olhar esperto. Ele riu e apontou para a placa. Você não sabe ler, né? Fiquei calada. Meu rosto queimou de vergonha. Aposto que é burra, ele disse rindo. Senti as lágrimas subindo, mas engoli todas elas. Minha mãe pegou minha mão e apertou forte. Não disse nada, mas eu sabia que ela sentia a mesma dor que eu. Aquele dia mudou tudo. Naquele momento, eu fiz uma promessa para mim mesma. Um dia eu vou aprender a ler, e ninguém nunca mais vai me chamar de burra. Eu não sabia como, não sabia quando, mas eu sabia que aquele era o primeiro passo para mudar minha vida. O problema é que o destino ainda ia colocar muitos obstáculos no meu caminho. Eu passei anos carregando aquela promessa silenciosa dentro de mim. O desejo de aprender a ler crescia a cada dia, como uma chama pequena, mas teimosa, que o vento não conseguia apagar. Mas a vida na roça não dava trégua. O tempo passava e eu continuava sem frequentar a escola. Minha mãe sempre repetia que, quando sobrasse dinheiro, eu poderia ir, mas o dinheiro nunca sobrava. E eu continuava presa na rotina de buscar água, varrer o chão de terra batida e ajudar minha mãe a catar restos de milho no campo depois da colheita dos outros. Até que um dia, algo inesperado aconteceu. Era 1970. Eu tinha 14 anos. E naquela época, menina com essa idade já era quase mulher. Algumas da minha idade já estavam prometidas para casamento. Outras trabalhavam como empregadas na casa de gente rica. Mas naquele ano, uma professora nova chegou ao vilarejo. Dona Teresa, uma mulher magra, de óculos redondos e coque no cabelo, trouxe uma novidade que ninguém esperava. Uma turma noturna para crianças que nunca tinham estudado. Minha mãe ouviu falar sobre isso no mercado e, naquela noite, me chamou no canto da cozinha. Elsa, a professora nova tá pegando gente mais velha para aprender a ler. Só que a aula é de noite. Meu coração disparou. Posso ir, mãe? Ela suspirou. Olhou para as panelas vazias, para os meus irmãos pequenos dormindo no colchão de palha. Se você prometer que não atrasa seu serviço em casa, pode ir. Eu nunca tinha sentido tanta alegria. Naquela noite mal consegui dormir. Meu primeiro dia de aula seria na semana seguinte. Eu me imaginava sentada numa cadeira, escrevendo num caderno, lendo livros. Mas eu ainda não sabia que a escola também podia ser um lugar de crueldade. O caminho até a escola era 3 quilômetros de chão de terra, com pedras soltas e poeira vermelha que grudava na pele. Eu não tinha sapatos. Ia descalça, com os pés rachados, desviando das pedras grandes e dos espinhos do mato. Minhas roupas eram as mesmas que usava todos os dias. Um vestido de algodão velho, costurado e remendado tantas vezes que já não tinha cor definida. Minha mãe lavou o tecido no rio e tentou passá-lo com ferro de brasa para que ficasse mais apresentável. Mas não importava o quanto ela tentasse.
Eu ainda era uma menina da roça, sem nada além da vontade de aprender. Quando cheguei na escola, parei na porta da sala e congelei. Havia mais de 20 crianças lá dentro, sentadas em cadeiras que rangiam, algumas cochichando entre si. Algumas eram como eu, já crescidas, mas outras eram mais novas, com uniformes limpos e fitas no cabelo. A professora sorriu ao me ver. "Pode entrar, minha filha. Qual seu nome?" "Elsa", murmurei, sentindo o rosto quente. Sentei no fundo, tentando me encolher, como se quisesse desaparecer. Mas logo percebi que isso seria impossível. A aula começou com a professora escrevendo o alfabeto no quadro. Cada letra era uma figura estranha para mim. Nunca ninguém tinha me explicado o que significavam, como se juntavam para formar palavras. A professora pediu para cada aluno ler seu nome num papel. Um por um, eles pegavam a folha e liam, alguns mais rápido, outros mais devagar. Quando chegou minha vez, o silêncio tomou conta da sala. Peguei o papel com mãos trêmulas. Meu nome estava escrito ali, Elsa. Mas para mim, eram só rabiscos. Eu não fazia ideia de como transformar aquilo em som. A professora esperou. "Pode ler, Elsa." Minhas mãos suavam. A sala toda me olhava. Eu engoli em seco e tentei falar qualquer coisa, mas minha boca não obedeceu. Meu coração batia tão forte que eu sentia o som nos ouvidos. "Ela não sabe ler." Uma voz cortou o silêncio. Foi um menino do outro lado da sala. Ele riu, debochado. Algumas crianças começaram a rir junto. "Nem o próprio nome ela sabe." Outra menina cochichou. Senti um nó na garganta. Queria correr dali. Queria sumir. A professora bateu a régua na mesa, tentando fazer o barulho parar. "Aqui ninguém vai rir de ninguém. Todos estão aqui para aprender." Mas o estrago já estava feito. A vergonha queimava dentro de mim. Eu sentia que meus olhos estavam cheios de lágrimas, mas me recusei a chorar ali, na frente deles. A aula seguiu, mas para mim, tudo ficou embaçado. As letras no quadro pareciam mais difíceis do que nunca. Minha cabeça latejava. Quando a professora nos liberou, saí antes de todo mundo, correndo descalça pela estrada de terra até minha casa. Quando entrei em casa, minha mãe notou meu rosto vermelho e perguntou o que tinha acontecido, mas eu apenas balancei a cabeça e me encolhi no canto. Não contei a ninguém. Nem para ela, nem para meus irmãos. Passei a noite em silêncio, ouvindo os sons do mato lá fora, sentindo o calor sufocante da casa de barro. A vergonha me sufocava. Naquela noite, fiz algo que nunca tinha feito antes. Pensei em desistir. E se eu nunca conseguisse aprender? E se eu fosse burra, como disseram? Talvez a escola não fosse para mim. Talvez fosse melhor ficar em casa, ajudando minha mãe, do jeito que sempre foi. Mas então, antes de pegar no sono, uma imagem veio à minha cabeça. A lembrança da minha mãe me dizendo que nunca aprendeu a ler. E percebi que se eu desistisse, estaria condenada a ser como ela. E naquele momento, algo dentro de mim mudou. Eu não ia desistir. No outro dia, acordei antes do sol nascer. Fiz meu trabalho em casa, ajudei minha mãe na roça, lavei os pratos no rio. E quando chegou a hora da escola, voltei para lá de cabeça erguida. Ainda doía, ainda tinha medo. Mas agora, eu tinha um motivo ainda maior para continuar. As palavras daquele menino na escola nunca saíram da minha cabeça. Ela não sabe ler, nem o próprio nome. Naquela noite, deitada no colchão de palha, fechei os olhos e revivi aquele momento 1000 vezes. Eu via os risos, sentia a vergonha queimando no rosto. Cada risada era um tapa invisível no meu orgulho, um lembrete cruel de que eu era diferente, de que eu era uma ignorante. Mas o que mais doía não era o que as crianças falaram. Era saber que elas tinham razão. Eu não sabia ler. Eu não sabia escrever. Eu não sabia sequer reconhecer meu próprio nome no papel.
E aquilo me pesava como uma corrente invisível, me puxando para baixo toda vez que eu tentava dar um passo à frente. Nos dias seguintes, continuei indo para essa escola, mas sempre me sentava no fundo, calada, torcendo para que ninguém notasse minha presença. Mas a vergonha não me largava. Afinal, não saber ler não era só um problema na sala de aula. Era um problema em todo lugar. Na roça onde fui criada, pouca gente sabia ler. Mas quem sabia fazia questão de deixar claro que era superior. Na feira, no armazém, na igreja. Sempre havia alguém que olhava para mim com desprezo quando eu não conseguia ler um cartaz, uma placa, um preço. Uma vez fui com minha mãe até a venda do seu Osório, o homem mais rico da vila. Ele tinha um caderno onde anotava as contas fiadas dos fregueses. "Assina aqui, Luzia", ele disse para minha mãe, apontando-lhe o papel. Minha mãe ficou vermelha, envergonhada. Eu não sei assinar, seu Osório." Ele soltou um suspiro impaciente e empurrou o caderno para ela. "Então faz um X." Minha mãe pegou o lápis com a mão trêmula e fez o X no papel. Naquele momento, eu senti um aperto no peito. Eu olhei para o caderno e vi aquelas letras espalhadas pela folha. Eram como insetos, símbolos estranhos que dançavam na minha frente sem fazer sentido algum. Se minha mãe passava vergonha por não saber ler, o que aconteceria comigo? Eu engoli aquela angústia em silêncio, mas ela foi crescendo dentro de mim como um peso que eu carregava por onde quer que fosse. Não saber ler não era só uma questão de vergonha. Era um problema prático. Eu não conseguia pegar ônibus sozinha porque não conseguia ler as placas. Se alguém me dava um recado escrito, eu precisava pedir para outra pessoa ler, sempre com aquele olhar de desprezo, como se dissessem: "Coitada, uma burra dessa idade." Uma vez minha mãe pediu para eu ir até a venda comprar fermento. Seu Osório anotou num papel o nome do produto e me mandou entregar para o balconista. Quando cheguei no balcão, o homem olhou para mim e perguntou: "O que está escrito aqui?" Eu congelei. Meu rosto ficou quente. Eu não sei ler, moço." Ele riu e balançou a cabeça. "Uma moça desse tamanho e não sabe ler? Vai crescer e virar o quê?" Senti os olhos arderem, mas engoli o choro. Peguei o fermento e saí dali rápido, torcendo para que ninguém tivesse ouvido. Mas ouviram. Quando voltei para casa, eu já não tinha mais dúvidas. Ser analfabeta não era só um detalhe da minha vida. Era uma condenação. O pior de tudo é que, mesmo dentro de casa, eu sentia essa dor. Minhas irmãs mais novas começaram a frequentar a escola antes de mim. O governo tinha criado programas para incentivar a alfabetização. Então elas já conseguiam ler palavras simples. E eu, que era a irmã mais velha, era a única que não sabia nada. Uma tarde vi minha irmã Mariazinha, de apenas 8 anos, sentada na soleira da porta, repetindo baixinho os sons das letras. Ba, pé, bi, bó, bu. Senti um nó no estômago. Minha irmãzinha, que mal tinha saído das fraldas, já sabia mais do que eu. Certa vez, quando minha mãe precisou que alguém lesse uma carta que meu tio mandou da cidade grande, Mariazinha pegou o papel e começou a soletrar as palavras, com esforço, mas com segurança. E eu fiquei ali parada, olhando para aquela folha como se fosse um pedaço de pano velho. Não fazia sentido para mim. Minha irmã, sem maldade, olhou para mim e disse: "Quer que eu te ensine, Elsa?" Meu coração apertou. Eu queria gritar: "Sim!" Queria sentar ali no chão e pedir para ela me mostrar cada letra. Mas o orgulho foi maior. "Eu não preciso disso." Menti, cruzando os braços. Fui para o fundo do quintal e chorei em silêncio. Foi no começo de 1973 que a gota d'água caiu. Eu já tinha 15 anos e sentia que a vida estava passando por mim sem que eu pudesse segurá-la.
Um dia, precisei levar um recado do meu pai para o fazendeiro João Batista, que comprava as colheitas da vila. Como meu pai não sabia escrever, ele pediu para seu Osório, o dono da venda, anotar o recado num pedaço de papel e me entregar. Leva isso para ele, Elsa. Peguei o papel e saí, sentindo o suor escorrer pela nuca. Quando cheguei à fazenda, o fazendeiro pegou o papel, olhou para mim e perguntou: "O que está escrito aqui?" Fiquei paralisada. Meu peito subia e descia rápido. Eu não sei ler, seu João. Ele me olhou como se eu fosse um bicho estranho. Não sabe ler? Moça dessa idade? Ele balançou a cabeça e riu. Mas não era uma risada gentil. Era uma risada de deboche. E ali eu senti a humilhação subir como um incêndio dentro de mim. Eu tinha 15 anos. Eu já era considerada moça feita, mas não conseguia ler um bilhete. E foi naquele instante que uma verdade caiu sobre mim, como uma tempestade. Se eu não fizesse algo, eu ia morrer assim. Eu ia crescer, casar, ter filhos e continuar no mesmo ciclo da minha mãe. Eu ia morrer sem saber ler. Mas eu não queria aquilo. Eu não aceitava aquilo. Naquela noite, deitada no meu colchão de palha, olhei para o teto de madeira velha e fiz uma promessa para mim mesma. Eu vou aprender a ler. Nem que eu tenha que passar vergonha, nem que eu tenha que lutar contra tudo, mas eu vou aprender. Eu não sabia como. Eu não sabia quem ia me ensinar. Mas uma coisa era certa. A partir daquele dia, eu nunca mais ia abaixar a cabeça. E foi assim que começou a maior batalha da minha vida. A promessa que fiz naquela noite mudou tudo. Eu ia aprender a ler, nem que precisasse enfrentar o mundo inteiro. Mas querer não era suficiente. No dia seguinte, quando acordei e pus os pés no chão de terra batida, percebi que o desafio seria maior do que eu imaginava. Porque aprender a ler, para alguém como eu, era um luxo inacessível. Minha vida na roça não mudou porque eu decidi que queria estudar. O sol continuava nascendo no mesmo horário. Os galos cantavam, minha mãe se levantava antes de todos, e eu precisava fazer o mesmo. Antes de qualquer coisa, havia trabalho a ser feito. Antes de ir para a escola à noite, eu ainda precisava buscar água no rio, ajudar a mãe a cozinhar para os irmãos, cuidar das galinhas, ajudar meu pai na roça. E tudo isso sem reclamar, sem demonstrar cansaço. Se eu atrasasse meu serviço, minha mãe poderia me impedir de ir para na escola. E eu não podia deixar isso acontecer. Todos os dias, enquanto cavava a terra seca com as mãos duras de calo, eu pensava: será que algum dia isso vai mudar? Os dias eram longos, mas as noites eram piores. Quando a hora da aula chegava, meu corpo já estava exausto. Meus pés doíam de andar descalça o dia inteiro. Minhas costas queimavam por carregar baldes de água. Meus olhos ardiam de sono. E então, eu caminhava os 3 quilômetros até a escola. Quando chegava lá, via as outras crianças bocejando, encostando a cabeça na mesa. Mas elas tinham passado o dia brincando. Eu tinha passado o dia trabalhando. A professora explicava as letras no quadro e eu tentava prestar atenção. Mas às vezes, a cabeça pesava. Os olhos queriam fechar. O corpo pedia descanso. E então, sem perceber, eu cochilava. Uma noite, enquanto a professora explicava a diferença entre as vogais e as consoantes, minha cabeça tombou para frente. "Elsa!" A voz firme da professora me despertou. Levantei assustada. Todos os olhos estavam em mim. "Se você não quer aprender, pode ir embora." Aquela frase bateu como um soco. Não quer aprender? Eu queria. Como eu queria. Mas meu corpo estava no limite. Naquela noite, voltei para casa com um aperto no peito. Deitei no colchão de palha, olhei para o teto escuro e me perguntei: será que vale a pena tudo isso? Se aprender a ler já era difícil,
Provar para os outros que eu merecia essa chance era pior ainda. Não bastava enfrentar a fome, o cansaço, as humilhações. Eu também precisava lidar com a descrença das pessoas. Um dia, enquanto lavava roupa no rio com minha mãe, comentei que queria aprender a escrever meu nome direito. Minha mãe riu baixinho. "Pra que isso, minha filha? Vai trabalhar na prefeitura, é?" Tentei explicar que aprender a ler poderia mudar minha vida, mas ela balançou a cabeça. Mulher da roça não precisa dessas coisas. Eu sabia que minha mãe não falava por mal. Ela tinha sido criada assim. No mundo dela, ler e escrever eram coisas distantes, feitas para gente rica. Na vila, as mulheres da minha idade já estavam noivas, algumas até casadas. Eu era vista como esquisita por querer estudar. Uma vez no mercado, uma vizinha comentou com minha mãe: "Essa menina tá indo pra escola toda noite. Você não tem medo que ela fique metida depois?" Minha mãe riu, mas eu senti o olhar dela sobre mim. Eu sabia o que isso significava. Se eu me destacasse demais, poderia perder meu lugar. Poderia deixar de ser uma menina simples da roça e virar alguém que se acha melhor que os outros. E no nosso mundo, isso não era visto com bons olhos. Mesmo dentro da escola, eu sentia que não pertencia àquele lugar. Os cadernos eram feitos para quem já sabia alguma coisa. Eu via os outros alunos lendo as lições em voz alta, escrevendo palavras que pareciam simples para eles. Mas, para mim, não havia nada simples ali. As letras dançavam na página. O lápis parecia pesado demais na minha mão. A professora ensinava rápido, como se todo mundo já soubesse um pouco. Mas eu não sabia nada. E toda vez que eu pedia para repetir uma explicação, sentia os olhares impacientes ao meu redor. "De novo, Elsa." A professora suspirava. As crianças riam. E eu sentia que minha cabeça ia explodir. Depois de semanas assim, um dia não fui à escola. Minha mãe não perguntou nada. Apenas olhou para mim e continuou costurando um remendo na minha roupa. Naquela noite me sentei do lado de fora da casa e fiquei olhando para o céu, me perguntando se valia a pena continuar. Se eu não era burra demais para aprender. Se não era melhor aceitar meu destino e seguir como todas as mulheres da vila. Mas então, algo aconteceu. Minha irmãzinha Mariazinha saiu da casa, segurando um pedaço de papel. Ela se sentou ao meu lado com um sorriso inocente. "Quer que eu te ensine?" perguntou, apontando o papel. Era um folheto velho que tinham dado na venda, com palavras simples, escritas em letras grandes. Olhei para aquele papel e pensei: e se eu tentasse sozinha? Peguei o folheto, sem dizer nada. E naquela noite, pela primeira vez, tentei decifrar aquelas palavras por conta própria. No começo foi um desastre. Eu via as letras, mas não sabia o que fazer com elas. Meu cérebro parecia travado, como se houvesse um muro entre mim e aquele papel. Mas eu não desisti. Todas as noites, antes de dormir, pegava aquele folheto escondido e tentava entender. Eu não queria que ninguém soubesse, porque, se eu falhasse, pelo menos ninguém veria. Passei semanas assim, até que, uma noite, algo inacreditável aconteceu. Olhei para aquele papel, vi uma palavra e, pela primeira vez na minha vida, consegui ler uma sílaba sozinha. Se alguém me dissesse que um pedaço de papel velho mudaria minha vida, eu não teria acreditado. Mas naquela noite, sentada no chão de terra batida, com um folheto rasgado nas mãos, aconteceu algo que eu jamais esquecerei. Meu dedo deslizou pelas letras amareladas e, pela primeira vez, minha boca formou um som que fazia sentido. Eu li uma sílaba. Era uma coisa tão pequena, tão simples para qualquer outra pessoa. Mas para mim, foi como descobrir um mundo novo, como abrir uma porta que eu achava que nunca poderia atravessar. Eu repeti em voz baixa. Depois de novo. E de novo. Eu tinha lido.
Não era uma frase inteira, nem uma palavra difícil. Mas era um começo. E naquele instante, uma certeza cresceu dentro de mim. Se eu conseguia ler uma sílaba, então podia aprender mais. Eu podia aprender tudo. No dia seguinte, acordei com aquela sílaba ecoando na minha mente. Passei o dia todo murmurando baixinho, testando minha voz. Mas, ao mesmo tempo, um medo crescia dentro de mim. E se tivesse sido só sorte? E se eu tentasse de novo e não conseguisse? A ideia de que eu poderia estar me enganando me assombrava. Então, quando a noite caiu, esperei minha mãe e meus irmãos dormirem. Peguei o folheto escondido no meu avental e fui para fora, perto do fogão de lenha ainda morno. Respirei fundo, corri o dedo pelas letras, tentei outra vez e de novo. E quando vi, eu estava lendo uma palavra inteira. Uma palavra simples, mas que me fez sentir como se tivesse conquistado o impossível. Na manhã seguinte, enquanto ajudava minha mãe na cozinha, senti que algo dentro de mim tinha mudado. Pela primeira vez, eu não me via mais como uma burra. Eu podia aprender. Só que ainda havia um problema. Saber ler uma palavra não significava que eu sabia ler tudo. Eu ainda tropeçava nas letras. Ainda demorava para entender os sons. Se eu queria aprender de verdade, precisava de mais do que um pedaço de papel velho. Eu precisava de um caderno. Naquela época, um caderno não era algo que qualquer um podia ter. Na minha casa, mal tínhamos dinheiro para comer, quanto mais para comprar papel e lápis. Mas eu sabia que se quisesse aprender, precisava encontrar um jeito. Fiquei dias pensando em como conseguir um. Até que um dia, na venda do seu Osório, ouvi uma conversa que fez meu coração acelerar. Tem um monte de caderno velho lá no fundo, só com algumas páginas usadas. Ele disse para um cliente: "Vou jogar tudo fora logo." Jogar fora? Meu peito se encheu de esperança. Aquela poderia ser minha chance. Esperei até que a venda estivesse vazia. Com as mãos suadas, caminhei até o balcão e encarei seu Osório. "Moço, o senhor pode me dar um daqueles cadernos velhos que vai jogar fora?" Ele arqueou as sobrancelhas. "E para que você quer um caderno, menina?" Engoli em seco. "Quero aprender a escrever." Ele riu. Mas não foi um riso maldoso. Foi um riso de espanto. "Ah, é? E quem vai te ensinar?" Olhei para baixo. "Eu mesma." Ele ficou me olhando por um instante. Então balançou a cabeça e sumiu no fundo da venda. Meu coração batia forte. Será que ele ia me negar? Mas quando voltou, ele segurava 3 cadernos velhos e um lápis pequeno, já gasto, mas ainda bom para escrever. Colocou tudo no balcão e disse: "Pode levar. Só não estraga à toa." Peguei aqueles cadernos como se fossem ouro. Saí da venda com um sorriso que não cabia no rosto. Eu finalmente tinha um caderno. Agora não havia mais desculpa. Eu ia aprender de verdade. Naquela noite, depois de terminar meus afazeres, sentei perto da lamparina com o caderno no colo. O cheiro do papel velho misturava-se com a fumaça da lenha. Segurei o lápis com força. E então, encostei a ponta na folha. A primeira coisa que fiz não foi escrever uma letra. Foi um desenho. Tracei um pequeno coração no canto da página. Aquela era minha forma de dizer para mim mesma: "Isso aqui é meu." Depois respirei fundo e comecei a tentar copiar as letras que via no folheto velho. Fiz um A torto, um B que mais parecia um desenho estranho, um C inclinado. Passei horas ali, desenhando as letras, tentando dar sentido àquilo tudo. E mesmo errando, eu sentia algo que nunca havia sentido antes. A certeza de que eu estava no caminho certo. Os dias passaram. Todas as noites, depois de todos dormirem, eu pegava o caderno e treinava. Eu copiava palavras, repetia as sílabas, riscava, começava de novo. Até que um dia, escrevi algo que me fez chorar. Meu próprio nome. Ficou feio, tremido. As letras não estavam certas.
mas era o meu nome. E eu mesma tinha escrito. Eu passei os dedos por aquelas 4 letras, emocionada. Aquilo significava que pela primeira vez eu existia no papel. E eu soube, naquele instante, que nada mais poderia me parar. Meu coração disparou. Li de novo. E de novo. E foi nesse momento que percebi. Talvez, só talvez, eu realmente conseguisse aprender. Depois daquele dia, algo mudou em mim. Se antes eu queria aprender, agora eu precisava. Era como se minha alma tivesse descoberto um novo sentido para viver. Eu não era mais apenas a menina da roça que carregava água e plantava mandioca. Eu era uma menina que estava aprendendo a ler. E ninguém poderia me impedir. A primeira vez que escrevi meu nome foi como se eu tivesse acendido uma vela no meio da escuridão. Era pouco, mas era o suficiente para enxergar o caminho pela frente. Mas eu ainda não sabia o que me esperava. Eu não tinha professor. Não tinha ninguém para corrigir meus erros. Não tinha livro. Não tinha caderno novo. Não tinha lápis inteiro. Tudo o que eu tinha era uma vontade que queimava dentro de mim como nunca antes. E foi essa vontade que me guiou, mesmo quando todos ao meu redor diziam que eu estava sonhando alto demais. Depois que consegui meu caderno velho na venda do seu Osório, eu me agarrei àquele pedaço de papel como se fosse minha única salvação. Eu treinava todas as noites, à luz de uma lamparina de querosene que deixava o ar da casa pesado. Mas eu fazia isso escondida. Eu tinha medo de que minha mãe visse e dissesse que eu estava desperdiçando tempo. Tinha medo de que meus irmãos rissem de mim. Tinha medo de que, se alguém soubesse do meu sonho de aprender, tentassem me convencer de que era impossível. E no fundo, eu também tinha medo de falhar. Se eu tentasse e não conseguisse, teria que aceitar que talvez o destino estivesse certo o tempo todo. Na escola, as aulas continuavam difíceis. A professora ensinava para todos ao mesmo tempo, e eu me sentia sempre um passo atrás. Cada nova letra que eu tentava aprender parecia uma montanha a ser escalada. Mas eu não desistia. Sempre que via uma palavra escrita em algum lugar, em um saco de arroz, em uma caixa de fósforos, em um cartaz velho, eu tentava copiá-la no meu caderno. Eu treinava sozinha, repetindo os sons baixinho para mim mesma. Foi um processo lento, muito mais lento do que eu queria. Mas, a cada semana, eu conseguia entender uma coisa nova, e isso me fazia continuar. Um dia, enquanto lavava roupa no rio, vi uma mulher sentada à sombra de uma árvore, com um livro aberto no colo. Ela lia com calma, movendo os lábios suavemente. E eu fiquei ali, olhando, fascinada. Aquela mulher tinha o poder de transformar aquelas letras em palavras, em histórias, em conhecimento. Naquele instante, eu soube que aprender a ler não era suficiente. Eu queria ler um livro inteiro. Eu queria entender todas aquelas palavras. Eu queria poder viajar para outros mundos sem sair do lugar, assim como aquela mulher estava fazendo. Mas onde eu conseguiria um livro? Eu não tinha dinheiro para comprar. Não havia biblioteca na vila. E ninguém da minha família tinha um único livro em casa. Então, mais uma vez, eu precisei encontrar um jeito. Na semana seguinte, tomei coragem e perguntei para minha professora, Dona Teresa: "A senhora tem algum livro para me emprestar?" Ela me olhou surpresa. Talvez achasse que eu não fosse capaz de ler nada ainda. Mas, depois de um momento, abriu a gaveta da mesa e tirou-lhe um livro fino, de capa azul desbotada. "Este aqui é fácil. Tem poucas palavras. Pode levar." Peguei o livro com as mãos suadas. Era meu primeiro livro. Eu ainda não sabia como iria lê-lo. Mas eu sabia que quando conseguisse, minha vida mudaria para sempre. Comecei a ler aquele livro da mesma forma que tinha aprendido a escrever meu nome. Um pedacinho de cada vez. No começo foi um desastre. Cada página levava uma eternidade. Eu lia uma palavra, depois voltava, tentava de novo. Muitas vezes eu adormecia com o livro no colo, exausta. Mas aos poucos,
As palavras começaram a fazer sentido. A cada dia, eu conseguia ler um pouco mais rápido. E um mês depois, eu terminei de ler o livro inteiro. Era uma história simples, sobre uma menina que queria ser professora. Mas, para mim, era muito mais do que isso. Era a prova de que eu podia chegar onde quisesse. Depois que consegui ler meu primeiro livro, algo dentro de mim mudou. Eu não queria apenas ler as histórias dos outros. Eu queria escrever as minhas próprias histórias. Peguei meu caderno velho e comecei a rabiscar frases curtas, copiando a forma como as palavras do livro se organizavam. No começo eu errava muito. As frases saíam quebradas, confusas. Mas eu continuei tentando. E um dia consegui escrever um pequeno texto sobre a minha vida. Era simples, mas era meu. Era a minha voz no papel. E naquele momento, eu percebi que queria fazer aquilo para sempre. O tempo passou e minha escrita foi melhorando. Eu já não me sentia mais uma menina burra da roça. Eu era uma menina que sabia ler e escrever. E então, aos 17 anos, eu soube o que queria fazer pelo resto da minha vida. Eu queria ensinar outras crianças como eu. Queria que nenhuma menina da roça precisasse sentir a vergonha que eu senti. Queria que ninguém tivesse que aprender escondido, com medo de ser ridicularizado. Queria que aprender fosse um direito de todos, e não um privilégio para poucos. Então, naquele dia, olhei para o céu azul sobre a vila e fiz outra promessa. Um dia eu serei professora. E dessa vez, eu sabia que ia conseguir. Mas decidir ser professora era uma coisa. Chegar lá era outra. Eu ainda tinha que enfrentar muitos desafios. Ainda precisava estudar mais, aprender mais, lutar contra mais preconceitos. Mas eu não tinha pressa. Porque, agora, eu sabia que era capaz. E, pela primeira vez na vida, eu sentia que meu futuro estava em minhas próprias mãos. Se há algo que o tempo me ensinou, é que a vida sempre dá voltas. A menina que um dia foi ridicularizada por não saber ler, agora caminhava pelas ruas da vila de cabeça erguida. Aos 19 anos eu já conseguia ler qualquer coisa que me dessem. Já não precisava pedir ajuda para entender um bilhete, nem abaixar os olhos quando alguém colocava um papel na minha mão. Mas, por dentro, eu ainda carregava uma ferida. Eu ainda me lembrava do dia em que fui humilhada na escola, do riso das crianças, das palavras afiadas que me fizeram sentir pequena. E o destino, como sempre, decidiu me colocar à prova. Porque, um dia, sem aviso, eu reencontrei ele. Era uma tarde quente de 1977. Eu tinha ido à cidade grande, pois agora estudava para me tornar professora. Minha jornada ainda não estava completa, mas eu já estava muito longe de onde comecei. Enquanto caminhava pela rua principal, passei por um pequeno comércio e vi um homem atrás do balcão, organizando sacos de farinha. Meus passos pararam automaticamente. Meu coração acelerou. Era o menino que tinha rido de mim na escola. Aquele que apontou para mim e gritou, para todos ouvirem, que eu não sabia ler. Mas agora, ele já não era um menino. Era um homem. Um homem comum, de roupas gastas, rosto cansado e um olhar perdido. Ele não me reconheceu de imediato, mas eu reconheci ele. E, naquele instante, eu percebi algo que nunca havia passado pela minha mente antes. Ele não era mais importante para mim. O que ele fez, o que ele disse, os risos dele, nada disso me definia mais. Porque eu venci. Eu tinha superado tudo aquilo. Mas, mesmo assim, decidi entrar na venda. Fui até o balcão e pedi um caderno novo. Ele pegou um e me entregou. "Vai querer mais alguma coisa, moça?" Ele perguntou sem reconhecer quem eu era. E então, com um sorriso tranquilo, eu olhei nos olhos dele e disse: "Sabe, anos atrás, um menino me humilhou na escola porque eu não sabia ler." Ele parou franzindo a testa. E eu me lembro disso até hoje. Vi a confusão no rosto dele. Ele ainda não sabia quem eu era.
Mas então, eu peguei o caderno, abri na primeira página e escrevi, com letras firmes: Meu nome é Elsa. Empurrei o caderno de volta para ele e esperei. Quando ele leu o que estava escrito, o rosto dele ficou pálido. Vi seus olhos se arregalarem, a respiração falhar. Ele lembrava. Ele sabia exatamente o que tinha feito. E agora, ele estava diante da prova viva de que sua crueldade não me destruiu. Ele olhou para mim, sem saber o que dizer. E eu apenas sorri. Peguei meu caderno e saí, sem olhar para trás. Porque, no final, ele não era meu inimigo. Meu único inimigo tinha sido o destino que tentaram me impor. E eu o derrotei. Naquela noite, enquanto segurava meu caderno novo, pensei em como a vida havia mudado. A menina que um dia teve medo das palavras, agora as dominava. Eu poderia ter dito muitas coisas naquele encontro. Poderia ter jogado na cara dele todas as humilhações que sofri. Mas não precisei. O silêncio, às vezes, diz mais do que qualquer discurso. E eu sabia que ele nunca esqueceria aquele dia. Mas eu finalmente estava livre. Depois daquele reencontro, minha determinação cresceu ainda mais. Agora nada mais me segurava. Eu tinha apenas um último objetivo antes de completar minha jornada: me tornar professora. E essa seria minha maior conquista. A primeira vez que entrei em uma sala de aula como professora, senti algo que nunca havia sentido antes. Não era medo, não era vergonha, não era insegurança. Era algo maior. Eu senti que, finalmente, eu estava no meu lugar no mundo. Quando recebi meu primeiro emprego como professora numa escola rural, parecia um sonho. A escola era simples. As carteiras eram de madeira, algumas ainda com nomes rabiscados por alunos antigos. O quadro negro tinha marcas de giz de anos passados. O cheiro do chão de cimento molhado misturava-se com o aroma das folhas secas que entravam pela janela. E eu estava ali, de pé, na frente de uma sala cheia de crianças. Crianças como eu fui um dia. Crianças de pés descalços, com roupas gastas, algumas com medo, outras com os olhos brilhando de curiosidade. E eu sabia que algumas delas carregavam o mesmo fardo que eu carreguei um dia. Elas também tinham vergonha, também sentiam medo de errar, também acreditavam que não eram boas o suficiente. E era por elas que eu estava ali. No meu primeiro dia de aula, ao invés de começar com o alfabeto ou com contas de matemática, fiz algo diferente. Me sentei na beira da mesa, olhei para aqueles pequenos rostos ansiosos e perguntei: quem aqui já teve medo de aprender? Houve um silêncio. Algumas crianças se entreolharam, desconfiadas. Até que uma menina sentada na última fileira levantou a mão devagar. Eu tenho medo, disse baixinho. Medo de quê? Perguntei. Ela abaixou a cabeça. De não conseguir, de ser burra. Senti um aperto no peito. Me vi nela. E então respirei fundo e comecei a contar minha história. Contei sobre a roça, sobre a feira, sobre a humilhação que sofri, sobre as noites em que treinei escondida, sobre as lágrimas que engoli. E quando terminei, olhei para cada um deles e disse: se eu aprendi, qualquer um de vocês pode aprender. E naquele instante, vi nos olhos deles algo que ninguém jamais tinha me dado quando eu era criança: esperança. Os meses passaram e minha turma começou a crescer. As crianças começaram a confiar em mim. Algumas que nunca tinham conseguido aprender a ler começaram a formar as primeiras palavras. Até que, um dia, algo aconteceu. Um menino chamado Joaquim, de 9 anos, que até então nunca conseguia ler nada, veio até mim segurando um caderno. Ele tremia. Eu me ajoelhei ao lado dele e perguntei: o que foi, Joaquim? Ele abriu o caderno e apontou para uma frase que ele mesmo tinha escrito: eu consigo. As letras estavam tortas, algumas fora do lugar, mas estavam ali. E naquele momento, eu chorei.
Porque, anos atrás, eu também escrevi minhas primeiras palavras com a mão trêmula. E agora, eu estava ajudando outra criança a fazer o mesmo. Um dia, muitos anos depois, fui chamada para uma homenagem na cidade. Eu já era uma professora conhecida na região. Já tinha ensinado dezenas de crianças a ler e escrever. Algumas delas tinham seguido seus próprios caminhos e se tornado professores, advogados, médicos, engenheiros. E ali, de pé diante de uma plateia cheia de alunos e ex-alunos, segurando um microfone com as mãos suadas, olhei para o público e disse: "Quando eu era criança, me disseram que eu nunca a aprenderia, que eu era burra, que ler e escrever não era para gente como eu." Houve um silêncio. Eu olhei para as crianças que estavam ali e continuei. "Mas o que eu descobri foi que ninguém nasce sabendo. Aprender não é um dom. Aprender é um direito." A plateia ficou em silêncio por um segundo, e então começaram a aplaudir. E naquele momento, percebi que eu tinha vencido. Durante toda a minha vida, eu aprendi muitas lições. Aprendi que a dor pode ser combustível para a vitória. Aprendi que ninguém tem o direito de dizer onde termina o nosso caminho. Aprendi que a educação pode libertar até mesmo aqueles que nasceram acorrentados pelo destino. Mas a maior lição que ensinei foi esta: ninguém é burro, ninguém é incapaz. E ninguém pode dizer que você não pode aprender. Se eu consegui, qualquer um pode conseguir. E esse foi o legado que deixei para todos os meus alunos. Hoje, já idosa, olho para trás e vejo tudo o que vivi. E percebo que cada lágrima, cada humilhação, cada noite sem dormir, valeu a pena. Porque no final, eu não apenas aprendi a ler. Eu ensinei o mundo a não desistir. Se você se emocionou com meu relato de vida, se inscreva no canal e curta o vídeo. Isso me ajuda muito. Até mais, queridas e queridos!